Vamos então prosseguir com um tutorial que diz respeito à criação e à formatação de tabelas e que de resto foi um dos assuntos que, quando foram questionados de início, disseram que gostariam de ver mais aprofundado. Bem, duas formas de inserir tabelas, nós vamos deixar aqui este título do tutorial e dois parágrafos abaixo vamos então inserir uma tabela. A tabela pode ser feita de duas maneiras, ou inserida através do menu Inserir, Tabelas, e se soubermos já quais são as dimensões da tabela que queremos colocar, vamos só pôr aqui uma de 4×3, mas imaginando que a tabela que nós queríamos não se conseguiria criar através deste menu mais intuitivo, uma vez que aqui o máximo é uma tabela de 10 colunas por 8 linhas, podemos ir ao menu Inserir Tabela, definir aqui, aumentando o mais e o menos, definindo o número de colunas e o número de linhas. Vou aqui definir 3 por 4, por exemplo. Vamos deixar a largura de coluna fixa, portanto ele vai repartir igualmente a largura da página pelas 3 colunas que nós criamos. E vamos então clicar no OK para que ela seja introduzida. Bem, vamos então inserir aqui aqueles que vão ser nas primeiras células da primeira linha. Vamos inserir quais serão então os cabeçalhos. Vamos pôr aqui nome no primeiro, vamos pôr morada e finalmente podemos aqui pôr data de nascimento. Aqui pôr uns nomes aleatórios. João. Vamos pôr aqui Ana e Francisco. Morada, vamos pôr Lausanne. Vamos pôr Coimbra e Aveiro. Data de nascimento, vamos só pôr aqui um ano aleatório, 1980, 1998 e 1995. Uma das operações que nós vimos logo de início foi, muito embora sejam ações que melhor resultarão no Excel, mas no caso estamos a tratar do Word, mas no caso de nós querermos, ou desta tabela ir comportar muito mais informação do que aquela que temos, é importante que ao introduzir mais linhas e ao ajustar o conteúdo depois às páginas que forem sendo criadas, que nós consigamos repetir a primeira linha de cabeçalho em todas as páginas novas, de maneira a que tenhamos sempre o cabeçalho presente. Bem, nada mais simples se nós selecionarmos então aqui o nosso cabeçalho, formos nas ferramentas de tabela. Relembro que sempre que estamos a trabalhar um tipo de objeto, a ferramenta correspondente é iluminada, destacada na nossa barra de título, e algumas terão até mais do que um submenu. No caso, para a operação que nós queremos, que é repetir a linha de cabeçalho, ferramentas de tabela, esquema, e vamos apenas selecionar na parte dos dados, repetir o cabeçalho. Vamos então clicar. Não vamos ver nada agora, mas se introduzíssemos aqui, vamos só experimentar aqui, introduzindo parágrafos por aqui abaixo relativamente à primeira tabela, e como viram, na última célula, volto um bocadinho atrás, introduzi parágrafos aqui no campo do Francisco, e reparem que quando mudamos de linha, os cabeçalhos são repetidos, certo? Vamos então voltar para trás, vamos apagar, e como veem, foi desaparecendo então todo o conteúdo da célula. Bem, vamos então continuar. Relativamente à formatação da tabela, nós vimos ainda que poderíamos desenhá-la manualmente. Portanto, se eu clicar alguns sobre a tabela e vier
ao nosso menu de esquema, tenho não só a ferramenta relativamente aqui ao desenhar limites, tenho não só a ferramenta de desenhar a tabela, mas também a ferramenta de borracha. Quer isto dizer que, reparem que ficou definido de há pouco o tipo de linha, o tracejado. Vamos voltar a colocar com a pré-definição, linha contínua, um quarto ponto e a cor da caneta a preto. E vamos então aproximar. Reparem que quando trago o rato acima da tabela, o cursor assume agora a forma de um lápis e eu, clicando e levando, posso criar novas células, dividindo as células que já tinha criadas de início, mas também tenho ainda a possibilidade, não sei se vai dar aqui, uma vez que a célula é muito pequenina, mas tenho aqui também a possibilidade de colocar uma linha na diagonal, dividindo, aqui neste caso, estou a dividir a nossa pequenina célula pela diagonal, certo? Desaparecer o lápis, escape, e estou em condições de escrever texto numa e noutra parte em cada célula. Caminho inverso, vamos buscar a borracha e vamos apagando aqui aquelas linhas que fomos fazendo, de maneira a que continuemos a ter a tabela como a tínhamos programado inicialmente, com 3 colunas por 3 linhas. Entretanto, fugiu-nos aqui o último elemento, não há problema nenhum. Pronto. Relativamente à formatação, nós vimos várias situações tendo a ver com a personalização da nossa tabela, a qual podemos de uma vez só, ferramentas de tabela, estrutura, aplicar vários estilos de tabela pré-existentes, certo? À medida que vamos aqui passando, vão vendo como ela se vai alterando, depois ficará ao gosto de cada um a seleção do estilo de tabela que mais servir os vossos propósitos, para além de, e lembro-me de ter também chamado a atenção para isto, tomarmos em atenção, no caso de alguns documentos serem para impressão, o facto de selecionarmos um tipo de tabela, um estilo de tabela, melhor, que nos permita, e numa altura em que cada vez mais é necessário pensar na contenção, poupar tintas. Bem, voltando então aqui a algumas formatações. Relativamente ao texto, é relativamente pacífico, relativamente aqui ao alinhamento do nosso conteúdo, mas há ainda outro tipo de comandos relativamente aqui ao alinhamento. Nada nos impede que o centrar desta seleção que acabei de fazer não seja feito no separador de base, onde eu vou centrar o parágrafo, alinhar à direita, ou justificar, mas de qualquer forma, e tendo também atenção que eu posso, vamos experimentar aqui na linha do cabeçalho, eu fui alargar a altura da linha e, como vos mostrei ainda há pouco, temos nas ferramentas de tabela, no separador esquema, temos aqui alguns comandos que nos permitem fazer um alinhamento de células diferente. Basta seguirmos o que diz a figura e, no caso, dada esta largura, ao clicar neste comando, que nos centra não só o texto na horizontal, mas também na vertical, dentro da célula e do local que temos para o efeito. Bem, outra questão que vimos foi no redimensionamento das células, que acabei de fazer, redimensionar da primeira linha arrastando o limite inferior. Vimos também que o limite vertical pode ser também igualmente por arrasto alargado. Podemos também fazer a dimensão da coluna ou mexer na largura da coluna através dos comandos de tamanho de célula, dando com precisão a medida que queremos. Podemos voltar a fazer, que eu penso que ele entretanto já se perdeu, podemos redistribuir as colunas uniformemente, houve aqui um ligeiro ajuste, e da mesma forma distribuir as linhas com a mesma altura. Outra questão que vimos prendeu-se, ou que vamos ver agora também, com o facto de eu poder alargar somente o limite de uma célula e não de todo o seu conjunto, bastante para
Para que tal aconteça, basta que eu selecione a célula que quero e consigo fazer a alteração neste caso, da sua largura e da sua altura, de uma forma independente das outras células contíguas. Vamos anular para voltar para trás. As nossas células vão também permitir não só a inserção de texto, mas também de outro tipo de objetos, nomeadamente das imagens, como vimos num dos exercícios de aplicação que fizemos ao longo da formação. Eu vou inserir aqui uma coluna do lado direito e não vimos ainda esse procedimento, uma vez que há pouco só fomos, através do menu inserir, tomando ou dando logo a instrução do número de células e de colunas, no número de colunas e de linhas que queríamos inserir, mas podemos a qualquer momento inserir acima ou abaixo, à direita ou à esquerda, uma coluna ou uma nova linha, e no caso vamos inserir aqui, a seguir à data de nascimento, vamos selecionar a última coluna que temos, vamos à estrutura, esquema, e vamos inserir no nosso submenu de linhas e colunas, vamos inserir uma coluna à direita. Okay? O que aconteceu foi que ele tomou como referência a largura da célula que nós tínhamos, da coluna que tínhamos selecionado, e criou uma coluna com o mesmo tamanho. Bem, vamos só então inserir aqui à frente do João, vamos pôr aqui só um título de foto, vamos aqui ao João e vamos inserir na nossa célula, vamos inserir uma imagem que pode ser, por exemplo, aqui uma imagem de um senhor que é o autor, uma grande cabeça deste programa. No caso, vamos então redimensionar aqui a nossa imagem e, da mesma forma, esta imagem poderá ser também alinhada relativamente na nossa célula com os comandos que vimos anteriormente. Se eu puser ligeiramente mais pequeno, vou ter sempre aqui um problema porque esta imagem é bastante grande, mas vejam que aqui eu consigo centrar a imagem utilizando os mesmos comandos que fui utilizando há pouco para fazer o alinhamento do texto, correto? A mesma imagem poderá então ter também, ou melhor, a célula pode ter também um preenchimento aqui na estrutura, colocando um azul por trás, por exemplo. Bem, uma vez que estamos a aproveitar esta funcionalidade e acabamos de introduzir uma imagem, podemos também ver um outro tipo de funcionalidade interessante no que diz respeito aqui às imagens. Provavelmente, e neste caso aqui, concordam comigo que ficaria melhor esta imagem se fosse só o recorte do busto aqui do Sr. Bill Gates, e para o caso vejam a diferença de eu selecionar a célula e a ferramenta que me aparece tem a ver com a ferramenta de tabela. No caso de eu selecionar a imagem, aparecem-me as duas. No caso, eu quero a ferramenta da imagem, clicando aqui no formatar, e o que vou fazer é ir ao comando colorir, no menu ajustar, vou definir a cor transparente e, ao clicar, vejam que o rato se transforma neste pequeno lápis. Ao clicar sobre a área branca da imagem, ele colocou-nos então a imagem com o fundo igual ao que tínhamos no fundo da célula. Fica por aqui este tutorial relativamente às tabelas e iremos para um outro tutorial relativamente à inserção de objetos de vários tipos. Até já então.